Olá, tudo bem? Boa noite. Eu espero que você esteja confortável aí no seu PG, na casa do seu amigo, ali no sofá, ali na mesa, na varanda, onde você estiver reunido nesse momento. Que Deus abençoe tremendamente suas vidas e que nós possamos aprender junto mais um tema abordado nessa campanha maravilhosa que Deus colocou no coração do nosso pastor. Amém? Como a nossa campanha está lidando com tempo de cuidado, nós vamos falar um pouco sobre entendendo e superando a ira. Tudo que nós iremos estudar hoje, neste momento, está no livro. E é exatamente o livro tema da nossa campanha. O que Jesus espera de seus seguidores, de John Piper. Nós estamos estudando este livro, que é uma bênção para nossas vidas. É um tema de nossa campanha atual, tempo de cuidado. E é extraído dele, com direção e orientação de Deus, ao nosso pastor, o pastor Vanderlei de Mello, que tem abraçado este projeto de implementar diversas campanhas com o objetivo de nos capacitar e, a cada dia, para que nós possamos realizar a obra de Deus com mais eficiência. Amém? Então, vamos ao nosso estudo. Nesta semana, nós vamos falar sobre a ira, como eu mencionei no início. Mas, primeiro, nós devemos saber como entendê-la. E depois, nós vamos ver como superá-la. A ira, ela não é somente um sentimento, mas também é uma atitude. Você sabia disso? Normalmente, nós temos a impressão que podemos controlá-la. Escolhemos se irar ou não. Assim como outras emoções, amar ou não amar, crer ou não crer. Só que, no caso da ira, é diferente. Jesus, ele condena o ato da ira maléfica. Isso mesmo, aquela com a intenção de fazer o mal. Aqueles que ofendem, aqueles que magoam. Mas o que é interessante é que o autor do livro, esse livro que nós estamos estudando, mostra que a ira é muitas vezes incontrolável. Isso mesmo, ela é incontrolável. Ela surge simplesmente. Então, o que estamos questionando é por que a ira surge em nosso coração. Ou seja, a motivação, a sua origem, e como lidarmos com ela? Do jeito de Jesus ou não? Jesus espera, irmãos, que sejamos capazes de dominarmos ao surgimento da ira. O que eu quero dizer é que Jesus não espera que controlemos a ira de fora para dentro, com nossas próprias forças, mas Ele deseja que nossos corações sejam transformados. Isso mesmo, é isso que Jesus ele deseja. Que nossos corações sejam transformados, de modo que, ao irarmos, tenhamos sintonia com Ele. E assim, a ação será de dentro para fora, com amor, com inteligência, demonstrando equilíbrio em qualquer situação, assim como Ele faria. Jesus ele passou por diversas situações, com os fariseus, com os saduceus e muitos outros que não creram na sua palavra. Mas todas as suas respostas, todas as suas atitudes, foram atitudes com sabedoria. Amém? Nós possamos ser assim. Devemos seguir as suas recomendações nas Escrituras. Vamos ver o que ele diz em Mateus capítulo 5, no versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos ler novamente. Mas eu digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não devemos nos irar, muito menos que o nosso irmão. Agora que entendemos um pouco sobre a ira, vamos falar um pouco como superá-la.
vamos ver o que Jesus nos ensina sobre isso. Vamos ao primeiro tópico da lição. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar esta noite, né, na sua reunião de PG, é que podemos lidar com a ira com o amor. Vou repetir novamente, para você não perder a bênção, amém? Podemos lidar com a ira com o amor. Vamos ler essa passagem em Mateus, no capítulo 5, no verso 44. Olha só. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha só o que Jesus nos diz. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que está ensinando isso. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso mesmo. Aquela pessoa no seu trabalho que fica te incomodando, né? Aquela pessoa que quer derrubar os seus planos, os seus sonhos, que tem inveja de você, que fala mal de você. Aquela pessoa na faculdade, o seu vizinho. Então, um familiar seu que muitas vezes em alguma situação banal você acaba se irando com essa pessoa, trazendo uma certa indiferença. Mas Jesus diz para que nós amamos essa pessoa de fato. E ainda mais, ele ainda disse para a gente orar por ela. Isso não é tremendo? Como Jesus é sábio, maravilhoso a sua palavra. Ele nos ensina a amar até o nosso inimigo. A forma de lidar com a ira, através do amor, deve ser governado pelo mandamento de abençoar o próximo. Ou seja, preste atenção, fazer o bem a quem provocar a nossa ira. E orar por ele, como nós vimos nesse mandamento, como nós vimos nesse ensinamento que Jesus nos deixou. Mas isso só é possível com a ajuda de Jesus. Isso mesmo, sem auxílio de Cristo, sem auxílio da sua palavra, sem a unção do Espírito Santo em nossas vidas, nós nunca iremos conseguir fazer isso. Você imagina, você passa por um momento difícil na sua vida, e a pessoa, em vez de te ajudar, te prejudica, e aí você ainda tem que orar por ela? Só a misericórdia de Deus. É isso mesmo que ele está nos ensinando. Que nós devemos sempre estar junto com ele, sempre estar alinhado com ele, nossos pensamentos, nossas atitudes, e assim nós conseguimos fazer este ensinamento, fazer que aconteça em nossas vidas. Amém? Vamos ao segundo ponto. Anota aí, não perca a benção não. Precisamos aprender a confiar em Deus e abandonar o medo e reações da ira. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28a, ele diz assim: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Simplesmente ele nos recomenda isso, que nós não devemos ter medo. Entenda que tudo que acontece na vida de um cristão é providência divina. Deus governa tudo nos mínimos detalhes. A Bíblia diz em Romanos que nada acontece por acaso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê, diga amém no seu PG. Amém? Glória a Deus. Ele também está sempre perto de você e nunca te abandonará. Fique sabendo disso. Você, nesse momento, pode estar passando por um momento difícil na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas lembre dessa palavra, não tenha medo. Ele está perto de você, ele nunca te abandonará. Com isso, nós podemos concluir que nada nos acontece que não seja a providência amorosa e sábia de Deus. Por isso, não tenha medo, não se ire a ponto de contradizer sua confiança no cuidado de Deus sobre sua vida. A providência de Deus terá domínio sobre todo o mal. Creia nisso. Quer for cometido contra nós, para que seus propósitos sejam cumpridos. A ira até pode ocorrer. Veja bem, a ira até pode ocorrer, mas a amargura, a ofensa e a hostilidade serão removidas mediante a sua confiança. Por isso você deve confiar. Por isso você não deve ter medo. Não perca a sua alegria por causa dessas situações que tentam tirar a sua paz no dia a dia. Vamos ver esse outro versículo.
Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 23, Jesus ele diz assim: regozijem-se neste dia e saltem de alegria. Olha só essa bênção que Deus deixa na sua palavra. Olha essa palavra de alegria que Ele nos dá. Regozijem-se. E neste dia, veja bem, neste dia, você pode estar passando por essa situação, mas Ele diz, saltem de alegria, mesmo que venham as tribulações. Vamos nos regozijar e saltar de alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar com o nosso estudo. O terceiro ponto diz, vença a ira com o perdão. Vença a ira com o perdão. Vamos ver este versículo. Então Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Isso mesmo, meu irmão. 70 vezes 7. E não é pouco não. Todo dia você tem que fazer isso, perdoar o seu irmão. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 21 e 22. Esse diálogo que Jesus teve com Pedro, com o discípulo, que talvez estava magoado com um dos seus irmãos. Ele perguntou, Senhor, e aí? Eu devo perguntar quantas vezes ele? Devo perdoá-lo? Quantas vezes devo perdoá-lo quando ele me ofender? Quando ele me humilhar? Jesus falou que é infinitamente, amados. Essa conta matemática aí, se você for calcular todos os dias, você vai perder um pouco do seu cabelo, assim como eu. Mas aí você deve pensar na seguinte coisa, que todos os dias nós devemos perdoar o nosso irmão, nosso ofensor. Amém? O perdão, ele é um presente que não merecemos. Nenhum de nós merece perdão. Não temos o direito ao perdão. Mas Deus, irmãos, Deus, ele decidiu entregá-lo de graça. Olha essa, de graça. De graça. Precisamos desenvolver intencionalmente a consequência de que quando aceitamos a Cristo, recebemos o perdão de uma multidão ou de erros, de pecados que jamais poderíamos pagar. Isso mesmo, amados. O perdão de Deus, ele já pagou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Isso não significa que eu irei pecar, eu irei ofender, mas que a minha segurança está em Cristo, que eu devo perdoar meu próximo. Muitas vezes nos esquecemos disso, gerando o desejo de não perdoar os que nos devem. Receber o perdão de Deus é tão grandioso, irmãos. Você que está aí, que ainda não teve essa intimidade com Cristo, você que está no PG agora, que ainda não conhece esse Deus maravilhoso, saiba que Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer transformar o seu coração para que você se torne uma pessoa perdoadora. Amém? Basta você crer na sua palavra, basta você crer no seu nome. Quanto o tamanho da dívida que tínhamos, esse ponto é o principal. Muitos têm recebido, mas poucos têm dado prontamente o perdão. A Bíblia ensina, vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 10, versículo 6. E, para finalizar, irmãos, para que nós possamos superar e vencer a ira. No quarto tópico, diz que nós precisamos ter a satisfação completa em Jesus. A satisfação completa, irmãos, só em Jesus. Vamos ver este versículo que está em João capítulo 15, no verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer nada. Simplesmente, irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada sem Cristo. Nós temos que estar ligados a Ele, nós temos que estar em sintonia com Ele a cada dia. Não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você se encontra hoje. O importante é que nós devemos estar ligados com Ele. Nós devemos ser como um ramo, cheio de frutos, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de perdão.
e assim nós possamos ajudar aqueles que necessitam, ajudar nossos líderes a fazer a obra de Deus para que outras pessoas conheçam a Cristo. Agora eu pergunto para você, em qual árvore você está ligado? Em qual árvore você está ligado? Aqui em Manaus nós temos uma fruta chamada manga, né? Você deve conhecer bem, né? Você deve atacar pedra na casa do seu vizinho lá para pegar aquela manguinha gostosa, né? Mas é uma fruta saborosa, é uma fruta que dá muitos frutos. Na nossa igreja tem uma grande mangueira que é muito gostosa o seu fruto. E que talvez você não esteja participando dessa disponibilidade de serviço na igreja, na sua casa, no seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Você deve dar frutos assim como uma mangueira. Você deve dar muitos frutos, mas só através de Jesus Cristo, como nós vimos em João capítulo 15, nós devemos estar em sintonia com Ele. Não tem nada a ver com nossa força de vontade, mas com a confiança que temos em Deus, no fato de que Ele cuidará de todas as situações. Quando estamos satisfeitos em Jesus, nós permanecemos nele e não cedemos à vontade da ira humana. Isso está satisfeito. Errei. É estar satisfeito com Cristo. É desfrutar um relacionamento sem barreiras, com a presença de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar tremendamente sua vida e tenha uma boa reunião de PG na graça do Senhor Jesus. Amém? Tchau.